Geralmente eu tenho que explicar para o cliente muitas vezes que a campanha não necessariamente precisa ter a mesma identidade visual da marca do cara, a não ser que seja uma campanha de branding. Ou a gente vai fazer uma campanha, uma rede social, postagem em rede social, conteúdo, as coisas que são feitas para a marca em si, do dia a dia, ok, tem que ter, eu sou apoio, tem que ter a identidade visual da marca do cara, faz parte. Mas quando você faz uma campanha diferente, ou uma campanha específica para uma conversão de lead, para venda de um produto específico, nem sempre você precisa ter a identidade visual da marca do cara. Às vezes tu tem que ter uma identidade visual específica para aquela campanha, cores que são melhores para aquele tipo de campanha, design melhor para aquele tipo de campanha. A melhor forma que eu faço é conversar com o cara. Mas tem cliente que não adianta, o cara é apegado a cor dele, e aí você tem que ter um jogo de cintura, né? Pega uma coisinha ali, uma coisinha lá, e às vezes o cliente é irredutível, não tem o que fazer, aí você tem que escolher, ou você dá um boa noite para ele, ou você faz do jeito que ele quer, entrega e tá pronto. Mas se você tem envolvimento com os números, aí você tem que conversar com o cara, né? Tem que convencer ele. Thiago, e você acha que existe diferença entre uma marca bonita, esteticamente, e uma marca que converte, ou também na comunicação, né, uma comunicação esteticamente bonita, ou uma comunicação que converte, ou isso é um mito? Eu acho que os dois caminham juntos, faz parte, eu acho que não tem como separar a estética da conversão, ainda mais hoje em dia, em que muita gente faz muita coisa com inteligência artificial sem base nenhuma, e é tudo muito parecido, então hoje em dia, cada vez mais eu acho que a estética anda junto com a conversão. Boas marcas, grandes marcas, trabalham bem a sua estética, trabalham bem o seu visual, justamente porque ela também comunica às vezes mais rápido do que até o texto, por exemplo, que até a comunicação. Isso é ciência, né? Então muitas vezes o visual do logotipo, o visual da marca, o visual da campanha, às vezes impacta mais do que necessariamente o que está escrito na campanha. Então, cada vez mais a estética anda junto com a conversão. É muito difícil hoje você ter uma conversão, muitas vezes, com uma estética muito aquém. Porque a gente sabe que, por exemplo, numa landing page, por exemplo, você tem ali 3, 5 segundos para converter uma pessoa que entra, um lead que entra. E às vezes se o visual da Hero Section, ali da primeira seção de uma página, ela não está interessante, ela não comunica um visual premium, se a marca é premium, um visual mais de saúde, se a marca comunica mais saúde. Então, se ela não comunica rapidamente o visual, o que a marca quer dizer, muitas vezes perde a conversão. Então, acho que a estética tem que andar junto com a comunicação, faz parte. Perfeito, eu concordo 100% com você, Thiago. E agora, para a gente dar um exemplo assim mais prático, quais são os elementos visuais que, quando ignorados ou engessados, mais prejudicam a conversão? O problema que muitas vezes, o que acontece muito comigo, é que o cliente às vezes tem uma identidade visual que não é muito boa para tu colocar numa campanha de marketing, num anúncio, ou acaba sendo um pouco fraca, ou às vezes tem cores ali que não se acertam muito bem, não contrastam bem dentro de uma landing page, por exemplo, e aí você tem que sugerir alterações para o cliente. Isso aí é comum no meu dia a dia, faz parte da vida. E o cliente sempre tem, às vezes, a identidade do cara às vezes não tem uma cor boa que a gente chama no design, que é accent color, que é uma cor que acende o design, uma cor que ela contrasta muito bem com as outras cores da identidade visual. Geralmente é uma cor que a gente usa nos botões, usa nos CTAs, usa em algum elemento onde você quer destacar no meio do design, e às vezes o cliente não tem essa cor na paleta dele. E aí a gente tem que criar essa cor, e às vezes fica meio ali, né? O cliente não quer, e aí você tem que fazer, e aí você tem que conversar e com argumentos tentar convencer o cliente que às vezes tem que fazer algumas mudanças, inclusive tipográfica, né? Faz parte. E aproveitando, então, só para a gente finalizar, que conselho você daria hoje para esses empresários ao lidarem aí com seus designs e chegar nessa polêmica aí de escolher entre estética ou conversão, quando ele receber algum conselho de alguém da equipe ou tiver que enfrentar essa decisão? Se tu contratou um profissional, você está pagando para isso, você tem que confiar nele, senão não faz sentido. Porque se você contrata um cara, você está pagando pro trabalho dele, e aí você quer controlar ele, coordenar ele, você está jogando dinheiro fora. É melhor você contratar uma pessoa mais simples, que não é um profissional, não é formado na área, não tem formação, não tem conhecimento, mais barato, um sobrinho, e o sobrinho vai fazer exatamente o que você faz, o que você quer, o que já está na sua cabeça. Se você contrata um profissional, confia nele e deixa o cara trabalhar, meu. E o sobrinho também não vai sofrer tanto, né, Thiago? Não vai sofrer tanto.